Olá! Já percebeu que as pessoas utilizam a comunicação para desenvolver suas habilidades na vida cotidiana? Pois é a comunicação que nos permite socializar e construir metas em prol da sobrevivência humana. O homem usa a linguagem verbal através da escrita e da fala, e a não verbal através dos gestos, sinais, desenhos, imagens. E os animais? Será que eles também se comunicam? Hoje estudaremos um pouco sobre os primatas. Como os primatas se comunicam? Os símios e os lêmures, os macacos, são primatas que fazem parte da ordem da classe mamália, apresentando um cérebro bastante desenvolvido. A área da ciência que os estuda é a primatologia. Primate, que significa primatas, e logo, que significa estudo, sendo 120 espécies registradas no Brasil. Nessas espécies existem os prosímios, os primeiros primatas verdadeiros, que são chamados de euprimates, com pequeno porte e hábitos noturnos, e os antripóides, com cérebros maiores. São herbívoros e separados em Novo Mundo, como os Platyrrhini, grupo primitivo que veio da África, como o macaco-aranha, o búgio, o macaco-prego, o muriqui. E os do Velho Mundo, como os Catarrhini, como o macaco japonês, os babuínos, os gorilas e os chimpanzés. A comunicação é essencial para o desenvolvimento e a evolução das espécies na natureza, pois está relacionada à troca de informações necessárias à sobrevivência e adaptação dos diversos ambientes. Os animais fazem uso constante de uma linguagem específica de cada espécie, assim como os primatas, que se comunicam através de vocalizações e gestos característicos, ou seja, utilizam a linguagem não verbal. Sabe-se que a vocalização, a audição, a visão, o tato e os sinais químicos, como afirma Snowdon, são a forma de comunicação observada entre os primatas com funções importantes para a classe. Algumas vocalizações alcançam vários quilômetros, como no caso do gênero Alouatta, pois assim eles conseguem definir os territórios e reduzir as brigas, facilitando a comunicação entre os animais que estão longe, segundo o Aurischel. A comunicação entre os primatas. Vamos ver primeiro a vocalização. Os primatas se comunicam por meio das vocalizações e movimentos gestuais. Esses primatas não humanos, eles utilizam da vocalização para conseguir alimentos, sobreviver e reproduzir, como pode ser observada nas diferentes ações em relação à comida comum e rara. Ou seja, se o perigo vem pelo alto, as aves de rapina, por terra, as onças, ou rasteiro, as cobras, por exemplo, a vocalização do grupo é modificada rapidamente para facilitar a fuga, subindo ou descendo das árvores, uma comunicação relevante e simbólica da espécie. A comunicação entre os chimpanzés é tão específica que não tem como o humano compreender de imediato o que está sendo transmitido, precisando de estudos de observação do comportamento deles através da gravação das vocalizações diversas. Lembrando que os macacos adultos produzem vocalizações específicas para cada grupo de predadores. Também, gente, existe a comunicação vocalizada do gutural búgio e os estridentes e entusiasmados gecós, principais meios de comunicação dos primatas, e podem ser utilizadas tanto para a defesa do território quanto para aviso de perigo ou fortalecimento dos laços sociais entre os grupos. Sendo assim, ao ouvir essa vocalização, os primatólogos conseguem determinar onde encontrar os macacos e quais espécies estão emitindo um determinado som. Podemos observar aí uma vocalização
do macaco Aloata beelzebu. Vamos partir agora para outra comunicação entre os primatas, a comunicação gestual. A gesticulação do corpo e dos membros também faz parte do processo de comunicação entre os primatas, mesmo aparentando complexidade de compreensão, pois o repertório de expressões faciais e gestos podem ser inventados ao ponto de termos diferenças menos sutis entre diferentes grupos da mesma espécie, como apontar objetos e mudanças constantes na face. Nos macacos rhesus, existe a presença do estalar dos lábios, que é caracterizado pelo movimento vertical da mandíbula e envolve a separação dos lábios, sendo a percepção mais visual do que auditiva, produzindo assim um som muito baixo que soa como a consoante P, sem a presença da vogal. Com essas observações, percebeu-se que os primatas apresentam algumas semelhanças no ritmo, nos movimentos e na coordenação vocal em relação à fala humana. Bom, como vocês viram, falamos sobre a comunicação entre os primatas. Foi uma pesquisa extremamente gratificante e repleta de conhecimentos, pois nos proporcionou compreender que, assim como os humanos, os primatas e outros animais que fazem parte da fauna usam a comunicação vocal e gestual para que haja interação social nos espaços em que vivenciam as ações de sobrevivência. Fora percebido que a quantidade de primatas existentes é enorme e cada um possui uma capacidade de comunicação diferenciada de acordo com as espécies. Diferença percebida nos inúmeros tipos de macaco com suas habilidades naturais, específicas e adaptativas. Essa foi uma pesquisa realizada pelos alunos Francieles Borges, Gilvanei Alves, Isaac Jesus e José Santos. Saibamos que é importante a comunicação. Muito obrigado, até a próxima!